Boa tarde, o convidado dessa tarde, doutor Heraldo Marchetti. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para ele. Antes, queria fazer um comentário. Primeiro, meu nome é Ronaldo de Souza Nascimento, sou especialista nesse território de direito bancário, trabalho nesse segmento há 22 anos e, concomitantemente, tenho um curso Descomplicando Advocacia Bancária. Quem tiver a fim de adentrar na advocacia bancária, nós estamos aí. Bom, o objetivo, o alvo desse canal, desse portal, é trazer para esse espaço, né, vamos dizer, jurídico, né, advogados, estudantes, estagiários. Acabei de fazer o podcast 84, fazendo agora 85, falando sobre advocacia dativa. Agora, outro tema. Então, quem entrar no portal, peço o pessoal para inscrever no canal, tem muito material jurídico. A ideia é isso, é colecionar, fazer uma coletânea de podcasts, né, lives, né, que realmente cada um com o seu conhecimento, deixando consignado no canal muita coisa bacana. Bom, o convidado de hoje, doutor Heraldo Marchetti, também trabalha no mesmo time que eu trabalho, né, jogamos no mesmo time, né, doutor? Lutamos defendemos consumidores, né, em relação aos contratos bancários. Nós trabalhamos também em relação ao direito bancário. Doutor, tudo bem com o doutor? E, mais uma vez, te agradeço pela aceitar o meu convite. Tudo bem, né? Boa tarde, doutor Ronan. Tudo bem? Boa tarde, Gil, aí que está nos ajudando. Te agradecer novamente, né? Esse trabalho que o senhor faz é bastante bonito. Acredito que o direito bancário ele precisa progredir e chegar a tantas pessoas aí, né? Então, o senhor está ajudando muito nesse papel, nessa missão aí, não só como advogado, mas como comunicador, né? Que o senhor já é um grande comunicador aí e está ajudando muitas pessoas. Eu vou ser convidado para a Globo, quem sabe o dia, doutor? Tá Quem sabe, quase. eu vou chegar lá, hein? Até o pessoal brinca assim, vamos participar do meu canal. Cara, fico sem gar, cara. Aqui não é Rede Globo, não, rapaz. Não é Globo News, não. Acho que é coisa bastante simples, bastante caseira. Vamos Isso. lá, um Isso bate-papo que é aqui. importante, né? Da maneira mais simples possível, né? Mais O simples, direito, cara. isso, o direito é muito complicado, a gente precisa simplificar ele, né? As pessoas estão Se estivesse precisando disso. entrevistando o Gerson Camarote da Globo News, o Pedro Bial, o Ronaldo de Souza Nascimento, amigo. Vamos lá, alto lá, né? Eu fico brincando. Doutor, antes de começar nosso podcast, porque geralmente a maioria assiste no começo, depois no finalzinho nem tanto, deixe seus contatos já antes de começar a bateria de perguntas, deixe seus contatos nas redes sociais, no telefone, enfim. Claro, nós temos um canal no YouTube também, que é Heraldo Marchetti Advocacia Bancária, e nós somos especializados também em contratos bancários, né, voltados a pessoas jurídicas, pessoas físicas também. Temos um perfil no Instagram, que o meu é advogado, tracinho, né, underline bancário, podem nos procurar lá também, né, ou diretamente no WhatsApp, aí, o DDD 16 aqui da nossa região, que eu sou aqui do norte do estado de São Paulo, 997937301 também. Estamos sempre à disposição, né, doutor Ronan? Exatamente. Eu estava colocando o pessoal para colocar o comercial no final, falei, pô, coloca no começo que fica melhor, né? Estrategicamente é bem melhor, né? Doutor, Heraldo, vamos lá então. Eu vou falar hoje sobre empresas, né? Empresas que estão devendo bancos, né? Que são consumidores também e têm suas dívidas, né? Então vamos lá. Qual o cenário que o Brasil apresenta em relação às dificuldades, em relação às empresas, no tocante dívidas bancárias, etc. E tal? Como é que você está vendo esse cenário? Isso daí faz tudo parte para as empresas que estão enfrentando este problema, né? Porque, assim, o Brasil sempre teve em crise, né? Não adianta a gente falar, nós estamos numa crise, não é, doutor? A gente sempre está em crise, de uma maneira ou outra. Acontece que ou a crise está um pouco maior ou um pouco menor, né? E a gente está vindo aí desse período ainda, pandemia, que muitas empresas estão com contratos da pandemia, só que assim, vai um alerta para as empresas, assim, nós como advogados aqui desse setor que mexe com a economia, né, das pessoas, das empresas, principalmente em relação aos juros altos. Né, os juros, a nossa Selic, ela está num dos patamares históricos, e os juros estando alto no Brasil, vai impactar no nosso bolso. Isso a gente não tem dúvida nenhuma, porque o custo do crédito vai ficar cada vez mais caro para as pessoas, né? Para as pessoas, para as empresas. Então, assim, uma das coisas que a gente mais fala, né, doutor Ronan, que o Brasil é campeão dos juros. E aí os bancos vêm com aquela conversa de que os juros é caro porque o povo não paga, e a gente sabe que não é muito bem assim.
né? Que é todo um A discurso que eles cadeia, né? carregam. Sim, sim. E então, Às assim, vezes quem... não paga porque eles aumentam muito a dívida. Às vezes Sim, a pessoa quer pagar, mas se te pagar 50, paga 200. Aí fica difícil. Aí não paga porque eles estão impondo ali, realmente encargos. Normalmente a questão é taxa de juros, né? A pessoa tem que pagar 50, paga 200 mil. O cara não paga mesmo, não. Não tem jeito, não. sim, e no meio disso tudo vai esse alerta para as empresas. Se cada empresário, se cada sócio não colocar a mão na consciência e ver que ele necessita de um braço tanto financeiro quanto jurídico, a empresa não vai para frente. Porque assim, se a gente está vivendo um período de crise e os empresários pensam assim que é somente vender, vender e buscar lucro, lógico que é isso, mas não somente isso. Então a gente vê as pessoas só buscando a venda, mas aí desorganizam o seu lado financeiro e não buscam nenhuma ajuda jurídica, né? Isso daí é grave, né? O brasileiro tem a mania de não se prevenir. Então o brasileiro só vai no médico quando está com a doença, não é, doutor? Exatamente. Às vezes está com alguma dor, alguma coisa assim, aí que vai procurar um médico, A tudo. pessoa não faz uma E atividade física, a pessoa, né? Como uma fruta, né? Já vai, né? Se a pessoa nem vai no médico, mas tem uma atividade física, faz isso, já ajuda, né? Então, mais ou menos a forma que a pessoa procede, não é isso? sim, e aí a gente traz isso para a vida das empresas também. A empresa, dificilmente a empresa vai buscar um advogado, por exemplo, preventivamente. Né? E nem no lado financeiro as empresas fazem isso, né? Aqui falando mais de pequenas e médias empresas aí, que são Aham. a maioria do Brasil. Ou seja, se você não se blindar, você empresário, você sócio, não se blindar tanto financeiramente quanto juridicamente, enfrentar esse cenário de crise do Brasil vai ser muito mais difícil, né? Vai ser muito mais difícil. Então Doutora, mas precisa ter. tem uma coisa de bancário também, que eu não sei se você concorda, direito bancário parece que é sui generis, né? Veja bem, você vai no sindicato, o sindicato tem advogado na área previdenciária, tem advogado na área civil, tem advogado na área de família, não tem na área bancária. Olha que interessante. Defensoria Pública. Eu estava conversando com uma colega minha, ela é defensora da ativa, né? A Defensoria Pública tem defensor para a área de família, área criminal, área civil, não tem área bancária. Então, o direito bancário é meio que excluído, né? Como se não existisse, no caso, né? Entendeu? Então, já é uma Isso. cultura que o direito bancário não existe. Não existe, simplesmente não existe. Assim, vou te dar um relato, não sei se eu contei, já relatei isso aqui, acho que eu já relatei em outro podcast. Quando eu formei, eu tinha uma colega do segundo grau. Depois de muito tempo, eu encontrei ela no fórum. Até hoje, quinta vara civil. Encontrei com ela tal. Ela passou para um concurso e eu fui advogado. Numa época, eu nem cogitava trabalhar nas demandas bancárias, nem cogitava. Eu perguntei para ela: vem cá, você que trabalha aqui na secretaria, qual o volume de causas que aqui surge mais, né? Causas bancárias, execuções bancárias. Naquela época, hein? Deve ser antes de 2001, tal, que eu comecei a advogar na advocacia bancária, trabalhar nessas causas. 2000, antes de 2000, foi 1990, né? Já estou usando minha idade aqui já. Aí, doutor, ela falou assim: tem muitas execuções bancárias, Ronaldo, não tem advogado. Como é que é? Não tem advogado e os processos são encerrados. Eu fiquei aquele, gente, que coisa estranha. Tem muitas ações bancárias, execuções, e assim, valores que hoje seriam 10 milhões, 5 milhões, 1 milhão, 500 mil, só valor pesado, não tinha advogado. Eu nem pensava entrar na advocacia bancária. Depois eu comecei a entender. Sabe o que estava acontecendo? O banco entrava com uma execução, não tinha, naquela época não tinha advogado, até hoje tem poucos advogados, o cara fazia uma renegociação para matar o processo. É assim que trabalha, o banco trabalha. Agora que vem os primeiros advogados contestando execuções, depois de muitas décadas aí. Você vê como o negócio é muito ainda, a nossa área é muito embrionária ainda, né? E o detalhe é que os bancos são os maiores agentes da justiça, os maiores que processam e que são os bancos, né? O maior Exatamente. réu que existe, né? O maior autor é o banco, né?
E o Brasil tem toda essa abusividade que a gente conhece, que a gente sempre fala, e é o que o senhor falou, é o que o senhor falou. Até hoje ainda fazem, né? Faz a renegociação, então você pega uma empresa para defender ela, aí você vai ver lá que ela já fez muitas É renegociações, negociação, né? né? E aí já abre Exatamente. um braço processual, porque se o banco ele não coloca todos os documentos ali no processo, ele está errado. Então a gente tem que impugnar, né, doutor Ronan? Com certeza. Porque precisa pegar todo o histórico da dívida, né, para aí conseguir detectar ali as abusividades e realmente se fazer justiça, e não colocar ali só a confissão de dívida, colocar só a Aham. renegociação e fazer o executado pagar. E eu acredito até esse trabalho que o senhor faz aqui é importante para essa conscientização também, porque, assim, infelizmente, as pessoas, né, as pequenas e médias empresas, elas não sabem disso, não sabem nem que existem as revisionais, né, que existe essa possibilidade, não sabem que existe a possibilidade de negociação, né, independentemente se está ganhando o processo, se não está ganhando, enfim. E assim, a gente tem uma grande missão aí pela frente que é educar as pessoas quanto a Não, com isso. certeza. Eu venho fazendo alguns vídeos, né? Dois procedimentos que quase ninguém. Um em relação ao advogado, o outro em relação ao próprio consumidor. Quem conhece o procedimento consignatório? Ninguém. No meu escritório, todos os meus clientes, eu pergunto, você conhece o procedimento consignatório? Até hoje, eu conheço ninguém. Há situações que o próprio banco não conhece. Apenas você vai no banco, lá, como é que é isso? Você tem que explicar para a pessoa. Quer dizer, nós estamos uma terra ainda muito virgem, né? Quase ninguém conhece. E a questão da ação de prestação de contas, porque quando você fala em direito bancário, você fala sobre ação revisional, você fala sobre busca e apreensão, mas ninguém fala da prestação de contas. Então, você relatou um fato, uma situação que acontece muito, você vai conversar com um empresário, uma empresa, a empresa já fez vários refinanciamentos, né? Só que não tem critério, aí você pede uma prestação de conta de tudo que foi, que entrou, que saiu. Aí o que acontece? Essa ação de prestação de contas, que hoje tem nova nomenclatura, né, chama exigir contas, ela atrai o banco para o acordo. O banco quer tampar o buraco, vou fazer o acordo, vou matar essa dívida aí. Mas quantos empresários que ficam entrando em refinanciamentos aí? Eu até uso essa ação de prestação de contas. Porque tem advogado que pensa que tudo é revisional. Não. Tem a prestação de contas, que é um instrumento muito forte para nós advogados. Você deixa uma ação revisional para discutir depois, com a prestação de contas. Porque qual que é o recado que a prestação de contas ela passa? Eu quero saber o quanto que eu peguei e quanto que eu já paguei. Peguei 50 mil, paguei 80, devo 100, vai ter uma coisa errada aí. Peguei 50, já paguei 80, devo 100 ainda. Só que ninguém faz esse questionamento, não é verdade? Sim, sim. E além disso que o senhor está falando, que é muito importante, essa questão assim de que é possível se defender dentro dos processos, porque tem muita gente que desaparece, assim, recebeu um processo do banco, antes de receber o processo já fugiu. Como assim, se, olha, eu estou devendo para o banco, né, independentemente das circunstâncias, aí eu fujo. Mas espera aí, se você não responder, lógico, existe a revelia, aquela questão toda, mas e o perigo da penhora online, por exemplo, né, doutor Ronan? Do juiz decretar ali o comando do Cisbajude de fazer uma penhora e arrestar o dinheiro que os sócios das empresas têm ali, né, o dinheiro Certeza. familiar, né, o dinheiro da empresa. E sem falar que quando tem esse perigo da penhora online, o juiz vai mandar arrestar o dinheiro que o banco está alegando que é verdadeiro, mas o dinheiro que o banco está alegando como verdadeiro não é verdadeiro. As pessoas precisam entender isso. Aquele dinheiro é uma mentira, porque a pessoa não está devendo aquilo. Aquele dinheiro Exatamente. tá com juros, está com encargo de mora abusivo, está com venda casada, com seguro prestamista, às vezes a própria capitalização, né, dependendo do caso concreto, pode estar ali de maneira errada, né? E, então, assim, a gente falando aqui para a empresa, né, para os sócios, você não deve isso que o banco está alegando, né, doutor? Então, Não, é assim, isso. pode falar, pode falar. Não, tem uma coisa interessante, a pessoa chega no nosso escritório e fala assim, estou devendo no banco 100 mil. Eu falei, quem falou que é 100 mil? Quem falou que... E isso é o valor que estão alegando. Mas você fez o cálculo? Você contratou um perito? Você fez uma análise? Ninguém faz esse questionamento. Eu estava conversando com a doutora Roseli, que é a nossa perita, eu falo, doutora Roseli, ninguém contrata nem advogado, nem perito na área contábil. Ninguém. Simplesmente aceita. Eu devo o banco 1 milhão. O cara acha que é 1 milhão. E tem a questão, eu fiz um vídeo há muito tempo, eu nem pensava ter meu curso de direito bancário,
e fazia meus vídeos, hoje tem esse canal também, pegadinha do bom acordo. Eu coloquei pegadinha do bom acordo. O cara chega lá, deve o banco 1 milhão. Aí o banco fala, pô, de 1 milhão, fechar o acordo 200 mil. De repente o cara devia 40, ele paga 200. Porque ele achava que era 1 milhão. Ele cai na pegadinha do bom acordo, porque ninguém questiona, ninguém... E, doutor, o que é engraçado não é pessoas humildes, não. Engenheiros, dentistas, pessoas que têm, pessoas qualificadas, que formaram, que, né, passaram numa faculdade, pessoas inteligentes, mas na hora do banco parece que a pessoa fica, não aceita, não faz um questionamento visceral, entendeu? E não é pecado dever, né? Não tem problema nenhum dever. As pessoas têm muito esse receio, né, de estar sendo processado ou então de processar, né, que seria o ataque aí da ação revisional. Mas não tem problema nenhum você fazer o seu direito. Né? Então, é algo que a gente precisa conscientizar as pessoas também, assim, de que não é pecado dever para o banco, né? De que você estar num processo judicial não significa que você tem má fé, que você é calor. Alô? Acho que eu vou continuar aqui vou ver se o doutor Heraldo ele volta para o nosso sistema. Ele acho que teve uma... Nós caímos aqui, doutor Ronan? Voltou. Então, beleza. E o que eu estava falando, né? Que não tem problema nenhum, né? Ter um medo de processar um banco, ou ter um medo de responder a um processo, é aquela visão talvez um pouco antiga, assim, né? Nossa, eu vou subir as escadarias do fórum, né? O que as pessoas vão pensar de mim? Mas não é isso. É que o banco cria um cenário que ele, banco que está cobrando um valor altamente abusivo, né? Que ele fica um vilão. Se surgir um caso até interessante, doutor, um advogado, não sei se o advogado está fazendo coisa errada, acho que o advogado está com muito processo, estou achando ruim que o advogado está com muito processo. Qual o problema? Ele não pode defender os consumidores? Não, se ele estiver fazendo coisa errada, tudo bem. Mas quer dizer que o advogado não pode ter muito processo? Quer dizer que se amanhã aparecer 1 milhão de clientes, eu não posso pegar? Mas qual o problema? Defendendo o Código de Defesa do Consumidor, uma lei federal, quando eu defendendo, equilíbrio contratual, função social do contrato, boa-fé, objeto errado. Agora, o outro lá que está cobrando 1000% de juros, é o certo? Está tendo uma inversão de valores aí, não? Sim, completamente. A inversão de valores da sociedade se refletiu também, né, nesse mercado bancário. E eu acho que é por aí, e sem falar de que os bancos são muito poderosos, né? E o banco, ele não é uma pessoa. Então, quando você tá sendo processado pelo banco, ou quando você processa o banco, não significa que você está processando o seu parente, o seu vizinho, não. É uma instituição que é uma das maiores grandes empresas, grandes instituições do Brasil. Então, assim, do mundo, do Brasil, a gente precisa deixar isso bem claro com as pessoas. Né? E eles também fazem o dano eficiente, que para eles compensam, fazer toda a abusividade em cima das pessoas, das empresas, porque, sei lá, talvez 1% das pessoas reclamam os seus direitos frente às instituições bancárias. Então, eu acho que é por aí. E nós, tomando essa atitude, né, a gente trabalhando com essa frente de trabalho, eu acredito muito, assim, na nossa função, né, de poder ajudar as pessoas com dívidas, ajudar as porque, empresas. Na verdade, doutor, você falou uma coisa muito interessante, que direito bancário, a gente fala juros, a gente fala sobre taxa de juros, capitalização, um mundo mais capitalista, né? Está ali no mesmo conceito de capital, juros, tal, economia, não. O direito bancário tem muita ligação com o direito social. Porque são pessoas. Uma pessoa que no banco, a pessoa deixa de colocar comida em casa, deixa de viajar com a família para ficar pagando juros bancários. Tem a questão social. Exemplo disso é essa nova lei, totalmente cunho social, que é a lei do superendividamento. São mais de 70 milhões de pessoas subendividadas. O que ganha é pagar o banco vira sócio da pessoa. Então, o direito bancário também entra no campo social, né? A gente fica, essa área de direito bancário é juros, taxa de juros, fica mais no mercado financeiro. Não, meu amigo, tem um lado social aí, porque quem está pagando juros para o banco aí, de repente está passando dificuldades econômicas, né? Até mesmo deixando de colocar comida no prato dos seus filhos para ficar pagando juros bancários aí, é verdade? Sim, o direito bancário são pessoas, né, doutor Ronan? São pessoas. Na empresa também, porque a empresa, quantas empresas foram
quebrou em função de juros bancários, não aguentou fechar as portas. Mas por que não procurou? Doutor Heraldo não procurou. Se procurasse a gente, talvez seria uma nova solução, né? Não, doutor, e tem uma coisa, a gente está brincando aqui, mas tem gente que suicida por causa de dívidas, né? Sim. Tem gente que comete suicídio por uma falta de orientação. Sim, em meio a essa justamente. tecnologia que o cara pode pesquisar na internet, pode deixar o cara mais tranquilo, tem gente que fica em situação de até de atentar na própria Sim. vida. E até como um alerta, assim, doutor Ronan, se a gente pegar assim, o lado das pequenas e médias empresas, a gente já tem aquele dado de que a maioria das empresas no Brasil não vão para frente. Por várias razões, porque é muito difícil ser empreendedor, porque a tributação no Brasil suga as pessoas, né? A gente vive uma questão totalitária aí, né? Que a gente dá muito dinheiro para o governo. E a principal causa que leva também as empresas a fecharem ou a ir para recuperação judicial ou, pior ainda, caminhar para uma falência, é a bendita da dívida bancária. Então, assim, a gente tem que olhar com outros olhos para isso, né? Assim, é urgente, é crucial, as empresas estão fechando por causa de dívidas com bancos, né? Então, às vezes, as empresas costumam muito, assim, olhar só para fornecedor. Ah, mas o preço do produto, né? O meu fornecimento, o meu fornecedor, eu preciso negociar com o meu fornecedor e o meu fornecedor tá me vendendo produto caro, tal. Mas espera aí, e o teu capital de giro que você pegou lá com o banco, né? Será que você não está pagando a mais, não? Né? Será que não está tudo irregular? E isso que está acabando com o caixa da sua empresa, será que não é um pouco disso, não? Até porque o seu fornecedor sofre esse problema bancário também. Também, Né? também, né? Também. E outra coisa, né? Você tentando, assim, uma visão mais ampla, né? Time de futebol, se você fazer uma análise, essas dívidas bilionárias de time de futebol, não é só salário de jogador, não, salário. Às vezes o time para manter jogadores, altos salários, recorre ao capital bancário. Aí, meu amigo, uma dívida de 1 bilhão, daqui a pouco é 2 e por aí vai. Ninguém aguenta, não, amigão. Sim. Ninguém aguenta, não. Ninguém fala, né? Eu nunca vi um time de futebol, nós estamos endividados aqui por causa dos juros bancários. Ninguém fala. Não? E tá ali os juros, não tenho certeza. Eu lembro que tem um time de futebol, não vou falar qual time que é aqui, o cara fala que devia tanto em função de juros bancários, aumentou, e aumenta mesmo, e vai aumentar mais ainda, porque a capitalização de juros não deixa a coisa equilibrar os contratos, né? Sim. Então, os bancos, na verdade, eles atingem vários setores, não é brincadeira, não. Eu quero fazer mais uma pergunta. Qual o maior problema que você vê que as empresas cometem? Qual que é na sua avaliação, no seu viés aí? Olha, tem várias, doutor Ronan. Assim, uma delas é aquilo que a gente estava falando de não se importar com o jurídico. Né? Se importam um pouco com o financeiro, mas não se importam com o jurídico. Né? Aí, o que acontece com a empresa? Ela vai ficando manca. Né? O que adianta você vender, faturar e não olhar ali para o seu lado jurídico? E aí a empresa só vai procurar um advogado quando está com a corda no pescoço, igual a gente fala. Né? Não quer fazer uma consulta ali, tirar uma dúvida, sendo que assim, nem questão de valores, né? A maioria dos advogados nem cobra para atender, aí a gente sabe como que é. E mesmo assim as empresas não vão atrás desse lado jurídico. Então, assim, isso eu acho que é crucial. E até em questão do endividamento, o endividamento é uma doença. Aí volta naquilo que a gente falou, né? Se você tem uma doença, você não vai curar isso, você vai esperar virar uma penhora online da sua conta salário, da sua conta corrente, você vai esperar penhorar algum bem que você deu em garantia, vai perder ali o veículo, a frota da sua empresa. E junto a isso, doutor Ronan, eu acho que essa coisa bagunçada que a maioria das empresas levam, né? Por exemplo, muitos sócios, a gente sabe que existe toda dificuldade, mas assim, de abrir CNPJ para todo lado, de colocar o CNPJ no nome de algum parente, e aí os sócios não conversam entre si e misturam finanças, né, ali a contas pessoais com empresariais e acaba virando essa bagunça toda. Novamente, né, como se o coração da empresa fosse somente vender e faturar. Aí tem muita coisa por trás disso, né? Tem os custos, né? O que adianta você vender se o seu custo empresarial não está correto, né? Então, assim, não tem problema dever, né? Não tem problema a empresa dever.
né? Mas isso precisa ser bem administrado com todos os outros pontos das empresas. Por que que eu falo isso? Por exemplo, ah, não é problema nenhum dever, tanto é que hoje grandes milionários, doutor Ronan, se a gente pegar todos os grandes milionários do Brasil, exceto herdeiros, né, aquela questão Sim, toda, mas se a gente pegar os milionários, às vezes até os bilionários, todos eles já pegaram empréstimo no banco, concorda ou não? sim, sim, sim. Não, E não, não é aí, a menor dúvida, né? essas pessoas sobreviveram, né, doutor Ronan? Essas É. pessoas, elas usaram o crédito ali de forma consciente, né? Com sofrimento ou não, de alguma forma, eles fizeram isso bem, né? Então, Em assim, relação, eu acredito que o empresário tem que fazer isso. em relação ao time de futebol, porque o time de futebol tem muita dívida, mas tem muita receita, né? Você pega tipo um Corinthians da vida aí, o Palmeiras, né? Sempre jogos, né? Hoje, com essas arenas aí, depois da Copa do Mundo, tal, o ingresso hoje elitizou bastante, tem muita receita, vende jogador, tal. E o pessoal fala, pô, não tem grana agora, mas eu tenho crédito, eu tenho receita, então vou recorrer ao capital bancário. Depois, Sim, né? Então, os bancos sempre vão ganhar em cima disso de uma forma sim, altamente absurda. Isso aqui é um setor que o banco ele é sócio, que ele ficou realmente parceiro. A questão do financiamento, financiamento veicular, né? Porque muitas pessoas precisam transporte escolar, turismo, caminhões, tal. A maioria não vai comprar um caminhão de R$ 1 milhão, vai ter que recorrer ao banco. Então, não vai acabar isso nunca, né? A pessoa não sim. vai guardar dinheiro e entrar no financiamento, tipo de um caminhão, de uma carreta, nada, vai recorrer ao capital bancário. Eu até brinco muito, eu fui advogado de uma cooperativa, falava, gente, isso aqui é aluguel de luxo, né? Isso aqui não é financiamento, é aluguel de luxo. Porque se você para, igual aluguel, se você para de pagar aluguel, você tem um despejo de falta de pagamento. Mesma coisa, se você parar de pagar o financiamento imobiliário, vem a busca apreensão. Aí, quando você termina o seu financiamento, tem que trocar de veículo. Então, você está trocando aluguel de luxo. Isso não é financiamento. E quem ganha com isso? No final, quem está ganhando é o banco. Não é verdade? Perfeito, perfeito. E se você parar para pensar assim, no caso das empresas, o pontapé vem dos sócios, assim, os sócios que têm a responsabilidade nas mãos, né? Até costumo orientar assim que o primeiro passo para resolver dívida bancária de empresa é a responsabilidade dos sócios, né? Então eles precisam avaliar a situação da empresa toda, eles precisam cortar gastos, precisa negociar com fornecedores, né? Junto com essa avalanche bancária, né? Essas dívidas todas. Então, uma vez eu prestei serviço para uma empresa que ela começou a negociar com os seus fornecedores fixos ali, por conta da crise que estava passando no momento, e deu certo, assim. Os fornecedores colocaram a mão na consciência ali, agiram de forma bastante ética e abaixaram todo o seu preço. E a empresa sobreviveu e deu tudo certo, né? Agora, com o banco, os sócios acabam fugindo, né? Acabam não querendo conversar, ou se conversa, caem na armadilha da renegociação, né? Do A reparcelamento. renegociação, a renegociação, diferente da repactuação, você está comprando dívida, né? Primeiro você faz uma renegociação no escuro. Você não sabe que já pagou, você não faz um levantamento, você não faz um histórico, levantamento discriminado, mês a mês. Não, você chega no escuro lá e o banco vai julgando lá, a pessoa vai caindo nessa armadilha. Em Sim. relação aos sócios, você citou aí, como os sócios das empresas devem lidar com os problemas do endividamento? Como é que você vê isso aí? Eu acho que tem que, primeiro de tudo, ter essa responsabilidade que tudo ali passa na mão deles. Então, por exemplo, as empresas, dependendo do número de funcionários, a responsabilidade dos sócios é muito grande. Eles não têm só os funcionários ali sob sua responsabilidade, eles têm as famílias dos funcionários. E quando a empresa está em crise, principalmente por conta das dívidas bancárias, começa já a gerar uma crise interna que pode sucumbir a empresa toda, aí perder funcionário ou funcionário colocar na justiça. E aí, junto disso, tem o problema familiar, né? Daquilo que a gente falou de que os sócios muitas vezes ali colocam nomes dos familiares ali, né, para assumir isso tudo e acabam levando a dívida, né, no nome dos familiares. Há outras questões, por exemplo, a questão do Serasa, né? Será que não é melhor você aguentar um pouco, ficar com o nome no Serasa Também acho. para você atingir uma Também acho. oportunidade de negociação com o banco, não é, doutor? Também acho. Esse negócio de nome limpo, é preciso estar com o nome limpo, mas você está com grana para você guardar o dinheiro, viver, do que ficar refém do banco. Perfeito.
Ô, doutor, e tem a questão também, nós temos aquela síndrome de Estocolmo, né? Tem pessoa que tem dó de banco. Tem dó, acha que o banco foi muito legal. Ah, muito. Teve aquele programa do Jô Soares? Muito amigo, muito amigo. Sim, Tem dó de agiota, não tem jeito, não. Ontem eu vi uma reportagem, porque a gente fala muito da taxa Selic, né? Ah, a taxa Selic, o governo vai baixar a taxa Selic e tal. Tudo bem, a taxa Selic é 13% ao ano, mas os juros do contrato é 200, 400% ao ano. Ontem eu vi uma reportagem, acho que foi no SBT, 450% de juros no cartão de crédito. Gente, não adianta falar que a taxa Selic é 13%. Se você, no seu contrato individual lá com o banco, 450. Então, quando sim, o pessoal, pô, mas um dia eu estava conversando com meu colega, pô, mas os juros bancários, cara, caiu nada, cara. Eu mexo com isso. Quem dera que meus contratos que eu estou entrando com a ação dos meus clientes fosse 13% ao ano. Não tem sim, nada disso, não. É 450 sem contar a capitalização de juros. sim. Sem contar a capitalização, o anatocismo que aumenta mais ainda. Então, tem essa ideia que o juros do Brasil é 13%, do que 13% nada, gente. É 500% aqui, 400% ali, não? E há Sim, muita má realmente, informação. doutor. Não é verdade? E falando dos juros, já aproveitando que o senhor comentou, a gente sabe que a média nacional do Banco Central ela não é tão verdadeira assim, porque ela não é muitas vezes justa. Porque, por exemplo, se todos os bancos, assim, a maioria dos bancos estão cobrando abusivamente, a média vai ser abusiva também, não é, doutor? Então, Uhum. precisaria haver um segundo parâmetro. E a gente tem visto o STJ um pouco caminhando para esse lado do caso concreto. Só que a gente tem que ter essa esperança de que os juízes, principalmente os juízes locais aqui, alguns os desembargadores também, vão analisar com bons olhos essa questão dos juros no caso concreto. Porque são vários parâmetros ali. Porque a taxa média, se você fizer a média lá, muitas vezes ela vai estar abusiva também. E aí não se faz justiça com o Na tomador do verdade, empréstimo. acho que a súmula 282 do STJ fala que eles associam a questão da taxa média de mercado. Não importa se a taxa é alta ou não, é a taxa média de mercado. E esquecendo que eles deveriam avaliar a questão de juros ao principal princípio com a defesa do consumidor, que é o equilíbrio contratual, gente. Você pega um contrato que os juros é acima de 12%, e um contrato que é 12% sem capitalização, você vê a diferença que é. Agora, eles associam a taxa média de mercado. Ontem eu estava estudando ontem, volta e meia eu vou estudando direito bancário, eu estava vendo uma questão até meio esdrúxula, né? Como é que o Poder Judiciário fica criando fórmulas, né? Falou que tem aquela medida provisória, 2.170, 36, 2001, que convalidou a capitalização de juros em períodos de menos que um ano, né? Ok. Aí, nesse mesmo link, está falando o seguinte, que o decreto 22.626, que é a lei de usura e tal, não, falou que essa MP, que convalidou a capitalização de juros no período menor que um ano, né, etc. e tal, medida provisória tem que ter urgência e relevância. O artigo 62, que fala da MP, estava sendo preenchido o requisito. Aí eu te pergunto, urgência e relevância para convalidar a capitalização de juros, eu acho que é forçar a barra demais. Gente, relevância para você editar uma medida provisória para convalidar a capitalização de juros, relevância e urgência, eu não consigo enxergar. Pode vir um cara do Supremo falar alguma coisa ao contrário, eu não vou aceitar. Não tem como, gente. Juros capitalizados, urgência e relevância. Urgência e relevância é coisa de pandemia, que aconteceu agora, guerra. Aí sim, agora. Ah, E para quem está nos ouvindo, percebam que isso que o senhor falou é muito importante, porque esse seu olhar, porque isso que o Brasil faz, né, essas medidas todas pró-banco, elas são irracionais, né, doutor Ronan? Porque se eu deixo os juros muito altos, abusivos, capitalizados, aquela coisa toda, eu afundo as pessoas, eu acabo com a vida das pessoas. Eu deixo você tem. as empresas com mais dificuldade de produzirem, de faturarem. E aí, quem que dá emprego? São as empresas. Então, é A prefeitura pode irracional aumentar o isso. salário da pessoa em função do juros, poder dar um salário melhor. Não, tem que pagar Né? juros, entendeu? Mais ou menos. É como se as nossas autoridades assim jogasse o país para o buraco mesmo. Olha, estou acabando com o país mesmo, né? Vamos dar mais poder ainda para esses grandes oligopólios bancários aí e as empresas, né? As médias empresas que são as que mais empregam, que fazem as pessoas sobreviverem, né? Os trabalhadores e tudo mais. Aí eu não dou importância, né? É E já foi, irracional doutor. isso.
E elas contribuem para a questão da carga, do fundo, né? Que vem dos impostos, né? É elas Sim, que mantêm salário de juiz, não só elas, né? Delegados, servidor público, os empresários aí que movimentam a economia, entendeu? Um servidor público tem um papel muito irrelevante, mas ele não faz movimentar a economia. Quem movimenta são empresas que pagam sim, impostos, né? Você pega uma Fiat, quanto que a Fiat investe, quanto que ela deve dar para o município de impostos? Ela que sim. movimenta a economia, entendeu? E tem uma coisa interessante também, doutor, na época da pandemia, a gente nunca pode esquecer esse período de 2020 a 2023, esse ato, né? Bancos aumentando juros na época de pandemia. Então, caberia, com certeza, revisionais para baixar a taxa de juros, porque inadmissível, cara, na época da pandemia, teve que pagar juros bancários. Quase Perfeito. ninguém está entrando nessa discussão, né? Que poderia muito bem entrar Perfeito. com uma ação, não é verdade? É, Pedir revisão. nos meus trabalhos eu coloco isso como requisito também, doutor. É bem importante isso aí que o senhor falou, porque tem que ser analisado o caso concreto, assim, quais que foram as circunstâncias que aquele contrato bancário foi celebrado, né? Se foi num período de pandemia, ele não deveria ter sido tão caro assim, né? E várias outras questões, né? E se foram dados bens em garantia daquele contrato? Se foram Exatamente. dados aí que deveria ser menor ainda o custo do crédito, né? E aí o Uhum. custo, o spread bancário que a gente fala, né, aquela diferença toda, né, quais que foram as circunstâncias daquele contrato? Então a gente tem que pedir isso mesmo para os juízes, né, para se fazer justiça nesse ponto, porque se a gente ir somente pela matemática da taxa média, assim, eu acho até que não é suficiente, né? A gente tem que ir além mesmo. Na verdade, na época da pandemia, aqueles empresários, essas empresas que tiveram para a sobrevivência das suas empresas, tiveram que recorrer ao capital bancário e, de repente, fez um refinanciamento, uma renegociação ali, né? Aumentou. Época da pandemia, aumentando os juros, a gente pode pedir uma revisão, mantendo pelo menos aquela taxa de juros no contrato. Você pede uma revisão para baixar os juros ou manter aquela taxa, porque injustificável na época de pandemia você aumentar a taxa de juros no contrato. Mas tem que Sim, ver sim. se a empresa teve um. Exemplo, vou mencionar uma área que foi muito atingida, o turismo. Não tinha turismo, ninguém estava viajando, estava tudo, né? Os aeroportos fechados, hotel fechado. Então, essa é a turma que teve que contrair empréstimo, só que ninguém faz esse questionamento, né? Ninguém entra na justiça, ninguém questiona, entendeu? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu fazer mais uma pergunta aqui. Que tipo de contrato é melhor de se trabalhar? Aqui no Brasil não tem, todos os contratos bancários são bastante lesivos, né? Sim, mais voltados às empresas aí, acredito que o capital de giro, que ele tem em maior quantidade, né? E principalmente assim, até dando uma orientação para as pessoas, fazer o possível para não dar bem em garantia, né, doutor Ah, Ronan? é. Porque se você faz um capital de giro ali e você dá um veículo da sua empresa, ou algum galpão que você tem, algum estabelecimento, se você sofrer uma execução bancária, o banco já abocanha aquele bem dado em garantia. E eu acho que as pessoas precisam tomar muito cuidado com isso, porque às vezes elas veem essa questão da garantia no contrato como se fosse algo simples, né? Igual quando você está fazendo um contrato de locação, eu dei uma calção lá, dei um outro imóvel em garantia, mas não, é grave, né? Se o banco ficar com o teu bem ali como garantia, é dele praticamente, está alienado, né, doutor Ronan? Então, Exatamente. assim, a gente precisa abrir os olhos das pessoas, evite dar bem em garantia, né? E não assim, não se curve para o banco também, porque a gente sabe que é difícil da pessoa assim conseguir mudar as cláusulas ali do contrato, mas bata o pé ali, evite dar bem em garantia, não. Não, bem E garantia você fica escravo do banco. Aí, até para nós advogados, quando a gente defende um cliente com uma ação, banco fecha acordo? Fecha. Banco quer imóvel? Não. Por mais que dá garantia, não quer imóvel, ele quer dinheiro. Mas no momento que tem garantia, o advogado vai trabalhar com mais cautela, né, com mais preocupação. Porque quando não tem garantia, não tem nada, meu amigo, não tem nada, você vai ter que segurar a onda aí. Tá? Agora, quando tem imóvel como garantia, aí é complicado. A primeira coisa que eu perfeito. faço uma consulta com o cliente, eu pergunto: você colocou o imóvel como garantia? Se não deu, tá tranquilo. Então é mais um motivo Sim, para você se preocupar. É lógico, o banco também que negócio. Às vezes a pessoa não tem garantia, mas o banco descobre que tem imóvel, ele pode pedir, né, penhorar, né? sim, Lógico, né? Agora, quando você sim, dá garantia, aí fica mais complicado. Porque já pode usar até aquela lei 9.514/97, né? sim, Essa sim. lei é perigosíssima porque não tem o devido processo legal.
o banco entra com a ação, instala uma execução extrajudicial, vai para o leilão, e assim, evitar. Mas aquele banco que eu falei também, tem isso da garantia, mas banco, ele não quer imóvel, ele não quer carro, ele quer dinheiro. Sim, cash. Então, ele quer cash, ele não quer discutir. Igual eu falo, se o banco quisesse dinheiro, meu amigo, tivesse carro, aí acho que toda essa frota de BH seria do banco. Ele não quer isso. Ele quer... A cidade chama, cidade BH, chama cidade BH Itaú. Ele não quer isso, não. Mas é perigoso. A gente não pode também deixar, né? Quando eu pego uma causa que tem um imóvel como garantia, fica com barba de molho, né? Porque não é que vai dar errado, não, mas a preocupação aumenta, né? O grau de preocupação aumenta, não é isso? Muita preocupação. E quando não tem garantia, é mais fácil o acordo também, né, doutor? Abre-se aí portas de negociação. Exatamente. Deixa eu dar mais uma pergunta aqui. Quais as dicas que você pode dar para as empresas que precisam de empréstimo, fazer empréstimo? Você tem alguma dica que você pode, assim, passar? Acho que o primeiro de tudo é ter essa consciência de que se você precisa de empréstimo, também não é pecado, né? Contanto que você faça o bom uso disso e a gestão, né, com essas duas pernas, né? A sua perna financeira e a sua perna jurídica, você tendo a empresa aí redondinha, você vai caminhar e tentar enfrentar as dificuldades, né? Igual aquilo que a gente falou, os maiores milionários do Brasil já precisaram algum dia de empréstimo, então encare isso como uma naturalidade, né? Outra questão é, igual a gente falou, né? Tomar cuidado com garantia, muito cuidado, né? E procurar talvez ali as linhas especiais, às vezes você precisa de um dinheiro e que existe esse dinheiro em linhas especiais do governo para você pegar, né? Um Pronamp, alguma coisa assim, que são contratos um pouco ali mais justos, né, entre aspas, falando, e tomar cuidado, eu acredito, assim, com os grandes bancos do varejo, né, doutor Rona? A gente sabe que existe aqueles 5 bancos que são os que mais abusam, né? Eu não sei aí tanto em Minas Gerais, mas aqui as cooperativas, elas têm uma tendência de serem um pouco mais justas, assim, então eles não cobram juros tão abusivos, eles são mais maleáveis, as cooperativas de crédito. Então, veja essa possibilidade, né? Ou se você já tem um empréstimo também, vê a possibilidade de fazer uma portabilidade, né? Pode ser para uma cooperativa, e aí os bancos vão competir por uma taxa mais justa de crédito. Então, assim, são pequenas dicas, né, doutor Ronan, que a gente costuma orientar aí orientar as pessoas, orientar os sócios, orientar as empresas. Dificilmente, né, doutor, eles aplicam 12% sem capitalização. É quase difícil você encontrar um contrato hoje. Por mais que mais camarada, mas sempre está acima do que seria legal, não é verdade? Sim. E engraçado, você faz uma projeção, mesmo que seja um contrato a 15% de juros ao ano, o outro é 12%, vai prolongando o contrato, você vai vendo a diferença ficando maior, né? Quanto maior, igual no caso, sistema financeiro habitacional, é um contrato que o juros chega a 12%, mas a compensação é um contrato de 40 anos. Você fica pagando 40 anos de contrato. Aí você projeta a capitalização aí, o cara está pagando durante muitos anos só capitalização de juros, entendeu? 40 anos de contrato. Ah, mas o contrato aqui, uma taxa aqui é 10%. Você não falou que é 12%, mas tudo bem. Mas você tem um prazo contratual, quanto mais prazo contratual, você está pagando mais juros e você coloca a incidência da capitalização de juros, do anatocismo, fica oneroso muito o contrato, não é verdade? Sim. E isso que você falou é importante também para abrir os olhos das pessoas que fazem renegociação, porque é a mesma questão do juros no tempo. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma repactuação, eu não sei como, às vezes vocês falam aí, né, doutor, mas fazer esse reparcelamento, né? Acho que seria um termo melhor. Cair nessa armadilha, eu falo armadilha. É uma armadilha o reparcelamento. Assim, infelizmente, não dá para você assim ir do lado do gerente. E ele vai querer te colocar um reparcelamento e, de novo, né, vai ter esse efeito dos juros. Por mais que às vezes você pega ali uma confissão e esteja com juros legais. Mas e o contrato anterior que foi estabelecido? E quando a pessoa faz um reparcelamento, o banco pega aqueles contratos e transforma no título executivo. Então, se aqueles seus contratos anteriores, eles não seriam passíveis de execução imediata, quando o banco faz um novo contrato, ele vai lá no juiz te cobrar, te executar muito mais rápido, não é?
aquilo que eu falo, a pessoa não conhece o procedimento consignatório, porque a pessoa quer sair da dívida, ao invés de usar o procedimento consignatório, fazer um cálculo, entrar com uma ação, a judicialização demora muito o processo, o tempo foi grande, sempre foi um grande aliado ao consumidor. A pessoa procura um meio mais, vou lá, vou renegociar, já sai com a renegociação ali, esquece que tem outro caminho, outra trilha que a pessoa pode usar, que é muito mais econômica. Porque o advogado na área bancária, ele leva para a pessoa que economizar, guardar dinheiro, né? Só que as pessoas não conhecem. Igual esse procedimento consignatório, ninguém fala dele. É como se fosse uma coisa inexistente, né? Tá aí, ó. Só que ninguém procura, né? E eu procuro através, mas o que eu faço é uma formiguinha, um vírus, né? Passa a informação para um, para outro, tal, mas a grande massa não sabe disso. Doutor, nós estamos terminando, vou fazer mais 2 perguntas aqui, tá? Para terminar. Em relação ao risco que as empresas correm ao ser processadas, me fala isso. Depois eu vou fazer mais uma pergunta e nós encerramos, beleza? Não, legal, doutor. A gente tem que falar do perigo de matar a empresa, né? Que nem a gente falou, por mais que às vezes tem gente assim que fala, mas se eu dever lá na frente, eu entro numa recuperação judicial. Não, eu não apostaria nesse caminho, né? Eu apostaria nesse caminho mais preventivo possível ou de fazer uma negociação mais judicializada e não ficar empurrando as suas dívidas. E a dívida bancária ela é o começo de uma grande crise. Então, assim, não espere que uma recuperação judicial vai fazer milagre aí na sua empresa. E a gente sabe que no Brasil, só 20% das empresas consegue sobreviver de uma recuperação. Então, você tem certeza que de 10 empresas, você vai estar no meio dessas 2 que consegue a recuperação judicial? Então, eu não apostaria nisso, de forma nenhuma. Mas você já fez a recuperação judicial, ela, no caso, ela abaixa os juros, como você faz na lei do superendividamento, você abaixa os juros. Na recuperação, não? Você faz uma recuperação? Chama os credores para negociação, sim, sim. É possível, só que eu acho meio suicida, né, a recuperação judicial nesse ponto. Eu acho que é melhor, igual o senhor está falando, né, o procedimento consignatório, fazer uma revisional, né, se for judicializado, se defende ali, né, faz o laudo pericial. Se usar o tempo a seu favor, a ação pode demorar bastante tempo, primeira instância, segunda instância, e o banco não tem muita paciência com a judicialização, também eu acho que dá. Não, eu acho que a recuperação judicial pode funcionar em outras áreas, tributária, trabalhista, mas na bancária dá para você mexer com outro caminho, né? Sim, sim, com certeza. E é isso, o outro grande perigo, risco, né, para quem está nos assistindo aqui, é o da penhora, né? Porque eu já ouvi muita gente falando assim, né, doutor Ronan? Não dá nada isso daí, deixa a dívida correr solto, né? Não tem problema nenhum, não. É perigoso, né? De repente você está lá com um mandato de penhora, e aí, como é que você vai fazer? Você vai perder bens para o seu banco? Você ficou a vida inteira para você construir um galpão, você vai perder ele. Não, e outra coisa, né? Se a pessoa foi a execução extrajudicial pela lei 9.514/97, essa lei é perigosíssima. Notifica, consolida a propriedade, marca o leilão. Ao passo e futuro, bem, se tivesse que entrar com uma ação, eu acho que a partir do julgamento do STF, essa lei vai cair. Tudo indica, inclusive a PGR não parecer favorável para declarar que essa lei é inconstitucional, né? Aí o cara tem que entrar com ação, de defesa, recurso, demora anos. Agora, com a execução extrajudicial, ela é rápida. É igual a busca-apreensão de veículo, né? O banco entra com a busca-apreensão, você não tem que esperar o final do processo, já manda, em 5 dias, se não pagar, já manda vender o imóvel, vai para o leilão, independentemente do resultado da ação de revisional. Mesma coisa, entendeu? Mesma coisa, assim, então as pessoas não podem ter essa visão de que não dá nada, né, não tem problema nenhum a dever para o banco, né, eu vou fugir aqui da minha maneira, e a mesma coisa, doutor Ronan, a penhora online, né, quando a pessoa, né, quando a empresa vê lá que o banco pegou, penhorou o dinheiro da conta, né, a pessoa fica desesperada. E para reverter isso daí? Deixa eu fazer uma pergunta para terminar a saideira, aquela música do Skank, né? Saideira. A última pergunta. Você já pegou algum caso, não pessoa física, que foi penhorada uma conta de uma empresa, pessoa jurídica, e aquele dinheiro era para pagar funcionário? Você já conseguiu desbloquear essa conta?
Não, não tive caso assim, mas é perigoso, pode acontecer. Eu já vi Mas é acontecendo. uma tese bem interessante, você alegar que aquele dinheiro é para pagar o funcionário, não é isso? Sim, sim, eu já vi reverter, doutor Ronan. Eu já vi reverter, só que aí você tem que demonstrar toda a função social, né? Ou da mesma Uhum. forma, doutor Ronan, a penhora do imóvel que está localizada a empresa. Então, se o banco penhorou o imóvel da Lógico, empresa, onde que o povo vai trabalhar? O povo vai trabalhar na rua, exatamente. não tem. O juiz tem que Exatamente. olhar isso com bons olhos. Por isso que eu falo, né, doutor, para terminar aqui, que a advocacia bancária é preventiva. Antes que isso aconteça, entra com uma revisional, usa o procedimento consignatório, começa a fazer o trabalho, porque se amanhã tiver penhora, peraí, já estou consignando. Já mostra que tem uma conta ali que está depositando, né? É o que eu falo, de advocacia bancária, duas palavras-chave que eu uso muito: estratégia e prevenção. Ela é estratégica e é preventiva. Então, antes que a bomba estoure, você já faz aquele plano, que se a bomba estourar, aliás, quando você usa o procedimento consignatório e entra com a ação, o banco nem mexe com você. Primeiro Sim. acontece no escritório, nem mexe. E aí você pode abrir outra janela para negociação, para fazer acordo, né? Porque Lógico. como o banco não gosta de processo, né? Então você usou ali o 330, tudo, né? Tomando todos os cuidados essenciais lá, você vai estar defendendo bem o seu cliente, eu acredito, Doutor, né, sabe o que eu doutor? acho? O seguinte, os bancos têm milhões de devedores, inadimplentes. Tem milhões. Aí você tem aquela turminha que entra com a revisional ou com outro tipo de ação, com prestação de conta, usa o procedimento consignatório. Essa turminha vai para o final da fila. Ah, esse aqui vou fechar, esse aqui, vão, né? O banco vai, assim, vai para que vou queimar cartucho aqui, aqui eu consigo pegar o dinheiro. Aqui não entrou com a revisional, aqui não fiz o procedimento consignatório. Essa turma que é chata pra caramba, deixa para depois, eu falo isso. Entendeu? Não é verdade? E aí O banco vai querer. nesse tempo você vai juntando dinheiro, vai dando um jeito Não, de isso que eu estou te conseguir. falando. O tempo é nosso aliado. Às vezes você está devendo no banco 50 mil. Eu vou pagar 50 mil em 3 anos. Talvez com uma ação revisional você pague 50 mil em 10 anos. E não paga nem 50, paga 20 que o banco não quer. Entendeu? É mais ou menos isso. Doutor Heraldo, mais uma vez te agradeço. Tem que Obrigado. terminar, daqui a pouco eu vou ter mais uma reunião. Não sou advogado rico igual você, tem que correr aqui atrás, né? Vocês que Imagina. investindo em bolsa de valores aí, não precisa nem trabalhar, entendeu? Te agradeço novamente, doutor. Um prazer. E outra coisa, falar com o doutor, não precisa, viu, gente? Hoje eu estou convidando as pessoas. Na hora que você quiser fazer uma live, só me chamar, a gente marca na hora. Igual eu estou falando na última live, que é o seguinte: quando chegar a 1.000 inscritos, meu canal está chegando lá, né? Eu vou poder fazer sozinho, não vou precisar do doutor Júlio, não, porque tem que fazer arte, que negócio todo, né? Tal, né? Eu vou ficar mais autônomo. Então, eu posso fazer até dois podcasts por dia, entendeu? Então, vai dar aqui 10 podcasts. Então, na hora que você quiser, é só marcar comigo e vou tocando barco. Não precisa nem ficar convidando, não. Beleza? Legal, vamos chamar outros advogados também, vamos conversar bastante, Seus então, doutor. colegas pequenos, vamos montar aqui um time bem assim, legal e toda hora fazendo isso. Eu acho legal isso. E outra coisa, é o tempo que a gente gasta, igual o seu gasto, é o tempo que você faz uma consulta com o cliente. A gente faz 10 consultas por dia, né? Um tempo você faz, entendeu? Dá um bate-papo legal e dá visibilidade. Quantas informações valiosas aqui que a gente já deu para as pessoas, né? Ah, não, com certeza. A ideia é essa, né? A gente propagar informações, né? Um canal de orientações na área jurídica, né? Quem sabe amanhã vai ter um juiz também, um promotor, um desembargador, um ministro, né? Como é que fala? Um ministro supremo aí do STJ. Com certeza, doutor. Muito Aí eu vou obrigado, embora, viu, doutor? vocês estão jogando mal, cara, estão jogando contra a gente, colocar os caras para. Pô, vocês estão jogando isso, não é possível, bicho. Achar que a SMP é constitucional, brincadeira. Colocar os caras na parede aqui, né? Os caras nunca mais vão voltar no nosso canal. Até perigoso. Ô, doutor Heraldo, muito agradecido. Tenha uma boa tarde e até a próxima. Tá Boa bom? tarde a vocês e a todos.